intermediário. Tá certo? Aqui você tem um gráfico, tá certo? Para a presa intraguilda. Essa é a população dada. A gente conseguiu ter um modelo totalmente parametrizado. Certo? Com parâmetros reais. Bacana, né? Muito bem. Então, a gente agora vai olhar como os níveis populacionais variam no tempo até atingirem um estado de equilíbrio. Alta produtividade. A alta produtividade, aqui a gente começa com quase 50 da presa e 15 do predador, e o que você vê é que o predador, na alta produtividade, o predador, a gente espera, e é o que a experiência também mostrou, né? O predador elimina a presa. Tá? Aqui, o predador, no tempo atingiu uma população constante praticamente aqui, tá certo? Ao redor de 20, certo? E isso aqui, foi para zero. Então você vê aí a dinâmica da eliminação da presa pelo predador, no caso de ter muito pólen. Muito bem. Quando você tem menos pólen, você tem uma dinâmica doida. Veja, aqui, depois, esquece aqui. Aqui você tem previsão de coexistência, tá certo? Nenhum dos níveis é zero. Nem da presa, nem do predador. Tá certo? Mas, eu comecei com certos níveis populacionais que estão por aqui, lá, ao redor dos 10, certo? E ele fez todo um transiente, entre aspas, complicado, certo? Até chegar aqui, certo? Muito bem, agora vamos olhar os detalhes desse transiente. Esse quadradinho aqui, certo? Foi ampliado para cá. E o que você tem? Você tem que, inicialmente, a presa intraguilda vai para um nível populacional imensamente baixo. Esse também aqui vai para um nível imensamente baixo. Depois, aqui, você tem a recuperação desse cara, ele oscila e os dois acabam coexistindo, tá certo? Só que, cara, esse imensamente baixo aqui é um nível populacional praticamente zero, tá certo? Eu diria que é um zero biológico, tá certo? Por quê? Porque deve corresponder a um centésimo de indivíduo, tá certo? Você não pode ter isso. Isso evidentemente quer dizer o quê? Que a população, nesse caso, o que está acontecendo? As duas populações vão para zero. Então, na realidade, o que está determinando o padrão de exclusão não é o equilíbrio esperado entre as espécies, que seria um equilíbrio de coexistência. Certo? Só que para atingir esse equilíbrio de coexistência, nessa experiência, teria que ter acontecido de as oscilações populacionais se darem desta forma como se dão aqui, até chegar aqui. Só que na realidade, aqui já houve na prática a eliminação da presa, que é seguida pela eliminação do predador, e você tem dupla exclusão, certo? Então a dupla exclusão é explicada por um transiente radical, vamos dizer assim. Um transiente em que, para chegar no equilíbrio, teria que ter havido um transiente em que a população se mantivesse em níveis muito baixos, tá certo? Para depois se refazer, vamos dizer assim, tá certo? E que, na prática, isso não acontece, tá certo? Níveis muito baixos correspondem a zero da população, e aí, na verdade, o que a experiência viu foi isso, e não isso, tá certo? Muito bem. Então, portanto, já caminhando para o fim da nossa história, agora esquecendo especificamente esse caso que a gente estudou com os ácaros, certo? Os ácaros é muito legal porque você parametriza o sistema,
você tem tudo, tá certo? E é ótimo para estudar essa situação experimentalmente. Mas, como eu disse, essas situações de predação intraguilda e tudo mais existem em diversos sistemas. O que sai de importante disso é que, muitas vezes, os níveis, né, que eu chamo de estado final, ou seja, os níveis populacionais que são atingidos, não são necessariamente os níveis de equilíbrio que nós esperamos. Porque, muitas vezes, para que se atinja um nível de equilíbrio, predito por alguma teoria, é necessário passar-se por um transiente, e esse transiente é tal que ele acaba passando por populações muito pequenas, e essas populações muito pequenas acabam representando uma extinção e jamais se chega no que seria o sistema de equilíbrio. Certo? Os transientes no sistema são, essencialmente, nesse caso, o transiente se tornou permanente. Certo? O transiente de uma dinâmica populacional fez com que houvesse uma situação de dupla exclusão do sistema. Certo? Muito bem. Você vai esperar que isso aconteça quando? Bom, você espera isso em sistemas que tenham oscilações fortes, oscilações populacionais fortes, tá certo? E tenham escalas de tempo longas e curtas. O que eu quero dizer com isso? É certo? Aqui, no fundo, você tem como se tivesse duas escalas de tempo. Uma escala de tempo de poucos dias, em que já há eliminação. E uma escala de tempo de longa, em que você preveria essa situação. Você tem essa diferenciação de escalas de tempo. Você tem que tomar cuidado em saber se passar de uma escala para outra efetivamente é viável e possível. Muito bem, então eu tenho agora uma palavra final sobre alguma coisa que vocês poderiam ter me perguntado. Isso aqui lembra também paradoxo do enriquecimento, né? Essas coisas que foram lá para muito baixo. Vocês poderiam ter... Ok. Isso aí que você mostrou é legal o ácaro. Porque os ácaros se controlou, tudo mais, etc e tal. Mas, veja, você poderia ter tido essas curvas. Vamos tentar fazer aqui. Você poderia ter tido uma coisa assim, certo? Para um deles, e digamos que para o outro, sei lá, uma coisa assim, certo? Poderia ter tido, você diz, em que situação? Se a gente esquecer agora que éramos átomos, se a gente estivesse se ocupando de outras espécies, aqueles parâmetros todos que eu usei, a partir da experiência com os átomos, não teriam o mesmo valor, cada um, depende, tudo aquilo depende, taxas de ataque de espécie, conversão e tudo mais. Poderia muito bem ser que, na realidade, em outras condições, esse sistema não passasse perto do zero. Certo? Então, o que eu mostrei é bacana, mas nem sempre o transiente vai determinar o estado final em predação intraguilda. Tá certo? Aí você fala assim, agora eu estou confuso, né? Porque agora você tinha me convencido de uma coisa e você me desconvence, né? Na realidade, não é bem assim. Na verdade, o que acontece é o seguinte. O tamanho, vamos chamar isso aqui de vale, certo? O tamanho da população de presas aqui passa por um vale, depois um vale, um pico até chegar lá. A profundidade, digamos, desse vale depende de com quantos indivíduos, predadores e presas eu comecei, certo? Então eu posso não fazer uma experiência mental e dizer, não, o que teria acontecido se em vez de eu começar com 10 predadores e 10 presas, eu tivesse começado com outros números, certo? Quem sabe esse vale não fosse tão profundo. E aí eu poderia atingir uma situação de equilíbrio de coexistência, certo? Porque ademais a gente vê coexistência na natureza, certo? Então, um último gráfico, essa observação é o seguinte: o que nós fizemos ademais?
a gente pegou ainda o sistema de ácaros, certo? Onde a gente tem todos os parâmetros bem determinados, certo? E fez como se fosse um estudo de cenário, tá certo? O que teria acontecido se as populações iniciais dessa experiência, que são feitas em arenas, né? Se as populações iniciais tivessem sido diferentes das que foram usadas por ele, certo? Tá? Então, aqui tem população inicial do predador e aqui população inicial da presa, tá certo? Tá certo? E você vê que você tem aqui duas regiões, certo? Você tem regiões que nem sempre a dinâmica é determinada pelo transiente, deixa eu ver se eu... Certo? E que a profundidade do vale depende do número inicial das populações envolvidas. Certo? Aqui em cinza, tá certo? E aqui que nós fizemos? Nós dissemos assim, se o vale, a gente definiu vale profundo e vale não profundo. Se a população, tá certo, chegar a menos de 1 ácaro, a gente considera que houve eliminação. Isso é um pouco arbitrário, poderia ser 2, 3, 4, certo? Depende. Tá? Mas enfim, a gente determinou aí um nível básico, tá certo? Se a previsão da teoria é que tem menos de 1 ácaro, é porque teve eliminação no transiente. Se não, a gente diria, tá, é possível ter todas aquelas oscilações e encontrar um equilíbrio de coexistência final, tá certo? E a gente colocou isso num gráfico assim, e a gente vê que aqui, se a minha população inicial se encontrasse em algum ponto que corresponda a isso aqui, tá certo? Você teria a eliminação no transiente. E aqui fora você teria que o transiente não passa por um vale profundo e você esperaria obter coexistência. Certo? Então isso explica por que em algumas vezes você tem transientes determinando o equilíbrio final, ou no caso é dupla exclusão, certo? E às vezes você não tem. Depende de com quantas você começa a experiência. Isso explica a experiência dos caras. Quer dizer, isso explica que na realidade a teoria estava muito bem, certo? A teoria estava muito bem, só que estava sendo mal interpretada inicialmente, porque pensava-se que sempre a teoria estava prevendo estados de equilíbrio, tá certo? Só que é um equilíbrio inatingível por causa dos transientes, tá certo? E o tamanho e a importância dos transientes depende de como você começou a sua experiência, tá certo? É uma pena que esse pessoal depois, enfim, eles não mantiveram esse sistema, não é possível fazer esse gráfico, eles já mataram toda a coisa. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado.